Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Quando é que essa pessoa narcisista que me descartou pensa em mim? Essa é uma pergunta de muita gente. Será que essa pessoa narcisista realmente pensa em mim? Será que ela já me esqueceu? Se ela pensa em mim, em que momentos isso acontece? E se ela pensa em mim, por que ela me descartou? Bem, o vídeo anterior eu acho que te explica um pouco por que acontece o descarte. Agora, essa pergunta, será que ela pensa em mim? A questão é, como está sendo o seu contato zero? Ela tem acesso a você de alguma forma? Se você está fazendo um contato zero direitinho, mas você tem pessoas ligadas a você, que tem ligação com essa pessoa, que pode levar informações para ela, é muito provável que ela ainda lembre de você, que ela ainda pense em você. Agora, se você está fazendo um contato zero 100%, onde essa pessoa não tem nenhuma via, essa pessoa não tem nenhuma brecha por onde te contactar, por onde te encontrar, por onde acessar você, então, paulatinamente, a lembrança dela vai se apagando. Agora, em que momentos essa pessoa narcisista vai lembrar da sua existência? E aí depende da sua posição dentro da vida dessa pessoa, depende do que você oferecia para ela como suprimento. Se for suprimento financeiro, ela vai lembrar de você assim que a situação ficar ruim para o lado dela financeiramente falando. Se a sua situação, o seu suprimento que você dava a ela era poder, era status, a mesma coisa. Assim que ela se vir sem essas coisas, ela vai se lembrar que você era o suprimento, e aí eu vou falar de um jeito feio. Você era a ferramenta, você era a pessoa no negócio, o prestador de serviço que fornecia aquele serviço a ela. Então nessa hora ela vai lembrar de você. Uma outra situação que faz com que a criatura narcisista se lembre de suas vítimas é dependendo de como foi esse descarte. Esse descarte foi provocado por você? Em que sentido? Você já não aguentava mais e você meio que forçou a barra para essa criatura narcisista? Você que fugiu da pseudo-relação porque você não suportava mais e você teve o mínimo de conhecimento e de força e você não aguentou e você caiu fora? Então você deixou ela na mão ao ponto dela ter que desesperadamente procurar alguém para substituir você? Porque olha só, na cabeça de uma criatura narcisista, e aí eu vou usar a mesma analogia ou quase a mesma do vídeo passado. Pensa num carro, você está dirigindo o seu carro e o seu tanque de combustível está quase vazio. Então você não quer, passar pelo constrangimento, você não quer ser multado, você não quer passar o aperto de ter uma pane seca. O seu carro fica totalmente sem combustível. Narcisista é do mesmo jeito, por isso que eles nunca têm uma pessoa só. E aí eu poderia até entrar no outro mérito, que algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho certeza que meu parceiro, minha parceira é fiel, porque só vive dentro de casa. E aí vai depender do que você considera infidelidade, se você considera que se relacionar com outra pessoa pela internet, mandar vídeo e fazer sexo virtual com a outra pessoa te vendo pela webcam e vice-versa, se isso não é traição. Porque assim, você está com essa pessoa, mas você não está com ela 24 horas. Ela sai para ir fazer alguma coisa e você ficaria escandalizado com o tipo de coisas que esses narcisistas fazem quando dizem eu vou ali comprar um pão. Esse eu vou ali comprar um pão, nossa, acontece tanta coisa que até Deus duvida. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, é assim, essas pessoas narcisistas, elas não suportam a ideia de ficar sem combustível. Elas não suportam a ideia de ficarem desprovidas e ficarem na mão, como esse carro que eu falei para você na situação da pane seca. A minha mãe tem um ditado que é assim, quem tem um, não tem nenhum. E eu acho que isso é muito válido para narcisista. Óbvio que a minha mãe não está falando disso com relação a ter um parceiro sexual ou amoroso, né? Ela fala disso para outras coisas, outras questões, até porque minha mãe não é narcisista, que fique bem claro, algumas pessoas já me perguntaram. Então é assim, quem tem um, não tem nenhum. Então o narcisista se desespera quando não tem a qualidade de suprimento que ele acha necessário. Por isso eles precisam de várias pessoas na prateleira. E aí se você era um mega power suprimento, se você dava coisas
que o outro suprimento com o qual ele está, ou os suprimentos que essa pessoa narcisista tem no momento não estão conseguindo chegar ao seu nível, à sua altura, então você será lembrado. Principalmente se você foi o suprimento principal. Você era o parceiro, a parceira, o marido, a esposa, aquela pessoa que era socialmente conhecido como oficial. Então, se você era o suprimento principal, você era uma fonte de segurança para essa criatura narcisista. Principalmente porque o suprimento principal é o que mais sofre, é o que mais aguenta a porrada. Porque tudo que acontece de ruim na rua, ou quando esse narcisista, essa criatura se aborrece ou se frustra com algum dos outros suprimentos, é em você que essa pessoa vai descontar. É em você que ela vai conseguir arrancar o suprimento negativo ou positivo. Então, o suprimento principal é uma fonte de segurança. Vamos dizer assim que é aquela reserva que a criatura narcisista tem de combustível, como na hipótese do carro mesmo que eu falei para você. Então, essa é a sua posição na vida. Em que momento a criatura narcisista vai se lembrar de mim? Se você não estiver fazendo o contato zero da forma certa, estiver mantendo a pessoa lá nos seus contatos, se ela tiver acesso às suas redes sociais, se ela tiver acesso ao seu WhatsApp, você troca foto, bota status e isso e aquilo, ela vai se lembrar de você. Não necessariamente querendo voltar. E isso não é saudade, a gente já falou aqui. Ela vai se lembrar do que você poderia fornecer a ela. Não é de você. Você é ferramenta para ela chegar onde ela quer. Você é instrumento, você não é um ser humano. E se você não acredita no que eu estou falando, tem um narcisista, eu vou falar o nome dele, a pronúncia em português, H.G. Tudor, para você até pesquisar se você quiser. E ele fala, vocês não são humanos para nós. Ele não fica dizendo que ele está curado, ele está em recuperação. Não, ele é um narcisista descarado, que ele fala mesmo como que os narcisistas pensam, como que os narcisistas sentem. Eu consigo até ter um mínimo de respeito por esse cara, porque ele não fica dizendo que está curado aí para vender feijão mágico. Então, eu acho que você deveria ouvir um pouquinho disso e prestar atenção. Ele fala claramente, nós não vemos vocês como pessoas, nós vemos vocês como ferramentas. É muito triste, é dolorido, mas é aquele tipo de verdade que te liberta. A verdade, ela dói uma vez só. Ela é cortante, é como uma amputação. A verdade é como uma amputação, ela dói uma vez só. É como um dente que você arranca. A mentira é como você manter um dente infeccionado, seu dente da frente. Eu não quero perder meu dente da frente, que eu vou ficar sem dente, eu tenho apego nesse dente. Como é que vai ser minha vida sem esse dente? Só que o dente está infeccionado, inflama de vez em quando, todo dia dói. Já está estragado, está feio, está causando mau cheiro, está te causando constrangimento, mas você pensa, como que eu vou viver sem esse dente? É um exemplozinho idiota? É um exemplozinho idiota, mas o que essa pessoa faz com você também não é idiota? Então a gente tem que quase que chegar no mesmo nível para ficar muito claro. E assim, é impossível desver o que você já viu. Não tem como desver o que foi visto. Então, medite sobre isso. Cuide da sua vida, o seu bem-estar emocional é responsabilidade sua, não é responsabilidade dessa criatura narcisista. Ah, mas ela lembra de mim, ela pensa em mim? Sim, como uma ferramenta, como um instrumento, não como um ser humano digno e de valor que você é. Então lembre-se, se você está nessa lama e sofrendo com essa pessoa, ou sem ela, você não nasceu grudado nela, você não precisa, você não depende dela para viver. Tome um rumo na sua vida, faça por você o que ninguém vai fazer, principalmente ela. Ela não vai te ajudar a sair do buraco, ela vai te enterrar no buraco.